Está entrando no ar a voz de São João da Barra. A voz de São João da Barra. Horas e 9 minutos aqui no programa A Voz de São João da Barra. Eu estou aqui do lado do meu companheiro Carlos Cunha, do lado de vários amigos aqui no Estúdio A, em Campos dos Goitacazes. Vim aqui fazer uma visita a esses companheiros, dar um abraço no Gugu e cumprimentar os nossos queridos amigos de São João da Barra, que aguardam ansiosamente o início do programa A Voz de São João da Barra. Para começar os trabalhos, né, pra gente começar aí com o pé direito, não tem contato lá de São João da Barra, a gente vai aguardar o contato lá do estúdio de São João da Barra, mas são 10 horas e 10 minutinhos, eu vou cumprimentar aqui o meu companheiro de trabalho, qual me orgulho muito de estar aqui do lado dele, meu amigo Carlos Cunha. Bom dia, Carlos Cunha. Bom dia, meu amigo Bruninho Dauari. Bruninho, o orgulho é meu de ver você, esse jovem que está se tornando aí um grande expoente na comunicação, com responsabilidade. Parabéns a você, Bruninho. Eu tenho tido um orgulho muito grande de trabalhar com você, porque a gente às vezes vê o jovem empolgado, mas não vê o jovem capaz, né? E o que eu consigo ver em você é a sua empolgação, a sua capacidade. Tudo isso tem me dado assim uma satisfação muito grande. Eu que o conheci muito novo, né? E que hoje me traz uma alegria muito grande estar trabalhando ao lado desse jovem que eu quase que peguei no colo, né? Porque eu sou amigo da sua família há muitos anos, né? E para mim é uma honra hoje estar trabalhando ao seu lado, a gente estar podendo ver a empolgação e o carinho, o amor que você tem pelo município de São João da Barra, pela história de toda da sua família, o quanto você se dedica a essa história, o quanto você dá importância a essa história e como que você está brigando e lutando pelo povo de São João da Barra. Então quero dizer para você que é uma honra muito grande e é uma honra trabalhar hoje também com meu amigo Luiz Fernando, da Rádio Gruçaí, nosso companheiro que está aí participando conosco, esse companheiro guerreiro, lutador, e eu acho que nós estamos conseguindo, através desse programa, abrir realmente a voz para São João da Barra. Eu acho que o mais importante é isso. Nós tínhamos um objetivo e eu acho que nós alcançamos muito antes do que a meta que nós tínhamos traçado. Nós já ultrapassamos. Com certeza, não, com certeza. E eu tenho recebido aí, na verdade, o programa, né? Porque o programa é um conjunto. E eu acho que encaixou legal aqui o Carlos Cunha, o Bruno Dauari, o Luiz Fernando e os ouvintes. Eu tenho recebido muitos parabéns. O pessoal tem gostado muito do programa. Um programa que a gente também não faz censura com nenhum ouvinte. Né? A gente trabalha no campo democrático, que é uma característica nossa, e a gente se orgulha muito, né, de ter essa independência, de ter essa característica, né, de fomentar isso, né, a gente poder trabalhar no campo democrático, escutar a opinião de A, de B, de C, conseguir enxergar de várias maneiras o mesmo fato, né, mas infelizmente desde sábado, né, pra cá a gente tem feito um programa que não é um programa, podemos dizer assim, que o município de São João da Barra possa se orgulhar. Na verdade não é o programa, é o conteúdo dele, que é um conteúdo forte, é um conteúdo que marca, né, o município de São João da Barra, porque
foram veiculadas, né, várias denúncias, várias suspeitas que colocam em xeque, né, o governo municipal, né, denúncias seríssimas contra a prefeita do município, Carla Machado, né, e a gente não tem orgulho, né, de estar aqui fazendo isso, mas colocando ao ar isso, não é motivo de orgulho, mas um jornalismo sério, um veículo de comunicação sério, não pode deixar que esses fatos, que essas denúncias, que essas suspeitas caiam no esquecimento. Apesar de ser uma das estratégias de quem está sendo acuado nesse momento, né, com essas denúncias, que ao invés de encarar as denúncias de frente, rebater as denúncias, estão preferindo, né, se isolar e acreditar, né, que isso tudo vai cair no esquecimento, né, e eu até lembro, né, com essa estratégia, eu até lembro de um parlamentar que disse que estava se lixando para a opinião pública, né, Então, a gente só lamenta, a gente queria uma resposta, né, o município de São João da Barra, o povo de São João da Barra exige uma resposta direta, uma resposta que diga, olha, tudo isso que está sendo veiculado aí, saindo nos jornais, saindo nas rádios, isso tudo é uma mentira, a gente quer escutar isso, até o momento a gente não escutou, e a gente lamenta, né, porque a estratégia é clara, a estratégia é evidente, né, que eles estão acreditando que esses últimos fatos, esses últimos escândalos vão cair no esquecimento, como vários outros fatos, né, que realmente faz parte, vão surgindo novos fatos, vão sobrepondo aos fatos anteriores, e é uma coisa natural do ser humano a gente acabar esquecendo as coisas. Mas o programa Voz de São João da Barra está aqui, vai estar aqui, eu tenho certeza, durante muito tempo, levantando, debatendo e jamais deixando que esses fatos, que esses acontecimentos lamentáveis caiam no esquecimento do povo, dos ouvintes ou de quem quer que seja, Carlos Cunha. Com certeza. E não vamos deixar mesmo porque ontem nós abrimos aqui a série de reprodução do programa de sábado, do Entrevista Coletiva, e prometemos para hoje a continuidade. Eu imagino, Bruno, a audiência hoje em São João da Barra. Se ontem a população de São João da Barra já ficou estarrecida com a primeira parte dos assuntos que foram tratados, hoje com certeza nós vamos complementar essas informações e a população vai ficar muito mais chocada. Porque além de apresentarmos hoje as denúncias colocadas pelo empresário Arlindo Júnior, Samuca vai dizer mais algumas coisas. E o que é mais importante, todos vão ter a oportunidade de ouvir, porque eles dizem textualmente, nós repetimos em juízo tudo isso que nós estamos falando aqui e vamos envolver as pessoas que participaram disso. Não há nenhuma tentativa de esconder os fatos. Então, Bruno, eu quero deixar bem claro para a população de São João da Barra, não tem ninguém aqui manipulando informação. Não, de forma alguma. Ontem, por exemplo, eu fui parar para ler a nota que a prefeita publicou num jornal local, se justificando. E eu fiquei impressionado de ver como ela tratou de um assunto de polícia como um assunto de política. Mas, Carlos Cunha... Ela desviou o assunto, né, Bruninho? Tem sido, a gente tem percebido, e há muito tempo, desde que o governo foi colocado em suspeição, porque o histórico é um histórico suspeito. A prefeita do município de São João da Barra, eu também li a nota. Ela cita ali algum adversário político, mas ela esquece que os bens dela estão bloqueados pela Justiça Federal. Isso. O histórico é um histórico triste. E desde que o governo de São João da Barra, da prefeita, tem sido colocado em xeque com as CPIs, CPI do Barro, essas denúncias todas, a prefeita tem usado
a estratégia de levar tudo isso para o campo político, sempre atribuindo a alguém, a um, a outro, um fato de polícia, mas tentando jogar na vala comum da política. Isso. Né? E ela tem feito isso com muita maestria. A última nota, quando a população de São João da Barra esperava que fosse respondido, né? Lá, olha, essa gravação, não, a voz não é minha, esse Samuca não existe, esse negócio de combinação eu vou investigar, porque é o papel dela. Olha, eu vou investigar esse empresário que está falando isso. Mas ela sabe muito bem que ela não pode fazer isso, porque o negócio é muito sério. Então a gente pede a todos que estão escutando nesse momento que compreendam que não é caso de política, é caso de polícia. Exatamente. Pra gente... Porque, inclusive, Bruninho, quando eu observo o seguinte, quando observo a nota dela, por exemplo, eu vejo que a coisa é tão superficial que ela retrata ali o resultado de uma São João da Barra que não é a mesma que eu conheço. Ela dizer que 82% da população de São João da Barra aprova o governo dela, está feliz com ela, e eu não estou andando nessa São João da Barra. Ela está falando de uma e eu estou vendo outra. Eu conheço outra. Será que nós temos ali no entorno da residência dela 82% da população, e ir lá para o 5º distrito, 6º distrito e grande parte de Gruçaí, Atafona e a própria sede em São João da Barra representam somente 18% da população de São João da Barra, que não está satisfeita com o governo dela? Eu não conheço essa São João da Barra. Eu confesso que eu não conheço. Ô Carlos Cunha, eu quero dar um bom dia aos nossos amigos que estão lá em São João da Barra, no Estúdio B, na sede, no coração, no centro nervoso, no olho do furacão, ali em São João da Barra. Cumprimentar o companheiro Luiz Fernando. Luiz Fernando, bom dia. Bom dia, Bruninho da Wari, bom dia, Carlos Cunha. Bom dia, amigo. Amigos ouvintes da rádio Diário FM. Na verdade, a gente só ligou para dar um bom dia a vocês, abraçar aqui os amigos aqui no estúdio, porque o foco, o centro das atenções hoje é todo aí no estúdio da Diário FM em Campos. Tá todo mundo aqui a princípio aguardando. Eu recebi uma informação agora que no 5º distrito, de cada 10 rádios, 9,5 está na Diário FM. Que bom. Então, tá todo mundo parado agora para ouvir o que foi falado no sábado na Rádio Diário FM. Deixa eu só deixar aqui um abraço do companheiro Beldo, do Lourenço, do Amarildo e do Iris França para vocês, e deixar vocês à vontade para conduzir o programa aí. Um grande abraço. Uma ótima manhã de quarta-feira para toda São João da Barra. Valeu, grande abraço, Luiz Fernando. Vai ficar aí também acompanhando conosco a exemplo que está acontecendo com São João da Barra toda nesse momento. Com certeza, São João da Barra está ligadíssima aqui na Diário FM, porque quem não teve a oportunidade de ouvir no sábado o programa Entrevista Coletiva, ontem teve a oportunidade de ouvir parte dela e hoje nós vamos ter a outra. Pois não, amigo? Rapaz, uma informação que me chega agora, e essa informação ela circula desde ontem em São João da Barra. Ontem em Campos houve uma desistência de um candidato vereador de Campos. E aqui em São João da Barra, desde ontem, fortes comentários de que também um vereador teria desistido. Agora pela manhã, esse vereador teria deixado algumas lideranças à vontade para tomar o caminho que quiserem tomar, o que leva a crer que isso não é apenas boato, não. Deixa ele se pronunciar, então, efetivamente, para que a gente possa dizer o nome, né? Porque se a gente disser agora, a gente pode estar antecipando e dizer que não é verdade, né? Não estou falando o nome de ninguém, não estou falando o nome de ninguém. Isso, perfeito, perfeito. Então, agora há pouco eu recebo a informação que ele já teria deixado liberado à vontade 6 a 7 lideranças de Cajueiro para tomar o caminho que quiser tomar. Então parece que o negócio tem verdade aí no fundo. Um abraço para vocês aí, Carlinhos, bom programa. Grande abraço Luiz Fernando, meu querido, antes da gente entrar, né, no ponto nodal do caso, né, que são as gravações, eu queria informar, pelo menos as principais notícias, Luiz, que ontem teve uma perseguição policial na BR-356 em São João da Barra, onde um suspeito de tráfico de drogas tentava fugir
e morreu carbonizado num acidente, numa cena cinematográfica. Você ficou sabendo disso, companheiro Luiz Fernando? Fiquei, Bruno. Fiquei sabendo. Passei momentos após o acidente. Vi algumas imagens na internet também, algum insight chocante, né? O corpo do jovem carbonizado. São imagens fortes, né, o Bruno Dauari, que circulam, inclusive, pela internet. E a gente lamenta muito, né? É o caminho que, às vezes, as coisas tortas da vida acaba causando, né? Existe aquele ditado que diz, né? As coisas, né? Quando você vai para um caminho triste, um caminho errado, você morre, você vai preso, né? E aí a gente viu se consumar mais um exemplo vivo de que às vezes não, o crime não compensa. O crime não compensa. Infelizmente é um jovem que se vai e de forma triste, né? Com o corpo totalmente carbonizado. Uma cena forte. Para quem viu pessoalmente também, isso foi uma cena muito forte. Tá bom, Luiz Fernando? É porque foi uma cena muito chocante. O Thiago Alves, do blog Alves Notícias, ele, na hora que a perseguição passou, ele me ligou, ele falou: olha, Bruno, tá acontecendo alguma coisa estranha aqui. Passou um cadete preto, uns carros de polícia atrás, tem alguma coisa estranha acontecendo. E logo depois a gente ficou sabendo, né, e a gente lamenta esse episódio. O município de São João da Barra, que até então era um município pacato, tem aí sido alvo da bandidagem. No circuito junino também fui informado que vários carros haviam sido roubados, inclusive um assalto na orla. Fizeram um arrastão na orla de Atafona a Gruçaí, e a gente lamenta que o município de São João da Barra esteja passando por isso. Mas, Carlos Cunha, hoje São João da Barra está parado para escutar as gravações que foram ao ar no sábado, no seu programa Entrevista Coletiva, né, onde o deputado federal Garotinho entrevistou duas pessoas, né? Na verdade, ele foi entrevistar uma e na hora ficou sabendo de uma outra, acho que foi... Não, os dois estiveram lá com ele no dia anterior. Ele não ia colocar no programa a segunda pessoa, que é o Arlindo Júnior, mas ele optou logo por colocar, porque foi citado várias vezes pelo Samuca, de que ele tinha vindo ao programa a convite do Arlindo Júnior. Eu quero dizer a você o seguinte, Bruno: os fatos são tão contundentes, as pessoas estão tão convictas dos seus posicionamentos, que eu quero deixar um recado aí pro meu amigo Luiz Fernando, na nossa sede aí em São João da Barra. A qualquer momento, quem vai estar aí com você é o nosso amigo Luiz, lá de Cajueiro, apresentando o BO para você, o que ele denunciou pela agressão por palavras que ele sofreu por parte da prefeita do município de São João da Barra, a senhora Carla Machado. Ele vai estar aí na sede e quando nós tivermos um intervalo, nós vamos colocá-lo para falar e você vai acompanhar com ele aí. Por outro lado, Bruno, ontem, você deve acompanhar aí daqui a pouco, o número, 100 números de torpedos que nós recebemos aqui na rádio, das pessoas apavoradas com os fatos que estavam acontecendo e que estavam tomando ciência naquele momento. Não foi só de São João da Barra, foram em vários municípios vizinhos, as pessoas apavoradas com o que estavam ouvindo. Então, por outro lado, o Arlindo Júnior deixou o telefone pessoal dele comigo. Pode me chamar a hora que você quiser e me colocar no ar. Qualquer dúvida que a população tenha, eu estou pronto para atender. Então, não resta mais dúvida de que os fatos são verdadeiros. Ao contrário, eu já disse, nós já abrimos aqui os microfones à prefeita Carla Machado, já abrimos o microfone para o irmão dela que foi citado aqui no programa, continua aberto. Como eu disse, ninguém precisa procurar a justiça para tratar do assunto, porque os microfones estão abertos, porque daqui a pouco também, quando eu fechar, meu amigo, só com a justiça. Eu estou deixando aberto até um determinado ponto, tá certo? Mas daqui a pouco só com a justiça, só com a ordem judicial. Mas até agora, os microfones aqui da Rádio Diário, as páginas do Jornal Diário estão à disposição
daqueles que queiram se pronunciar sobre os fatos. Mas vamos aos fatos, porque ontem nós apresentamos aqui a primeira etapa do programa e agora nós vamos apresentar a segunda. Então quero mandar aqui um alô pro meu povo querido de Barcelos, Pipeiras, Palacete, Degredo, Rua Nova, meu pessoal querido aí em Gruçaí, em Chapéu de Sol, Atafona, o pessoal de Roças Velhas, Sabonete, Casumbá, Água Preta, Mato Escuro, Bajuru, Azeitona, Folha Larga, Quixaba, Sul, minha querida São João da Barra. Aumentem realmente o volume do rádio, porque eu vou reproduzir o trechinho do que nós terminamos ontem e em seguida já vai entrar o trecho novo com a participação do Arlindo Júnior. Vamos pegar um trechinho daquilo que nós tratamos ontem, tá, Bruno? Aquele aperitivo que nós colocamos ontem, que você pediu, falou, Carlos Cunha, bota um trecho aí pelo menos pra gente saber né, o que vai acontecer no programa de amanhã. Gugu, pode soltar. Agora, a pessoa que levou ele comigo lá em casa, uma outra pessoa, ele mostrou um negócio que eu fiquei assustado. A prefeita montou dentro da sua casa uma central de gravação, onde ela gravava as pessoas que iam conversar com ela. Tem gravação dela, por exemplo, ela gravou ilegalmente, por exemplo, o deputado João Peixoto. Se o João Peixoto ver aquela fita ali, ele vai ficar mais difícil de falar do que normalmente. Ele, de tão nervoso que ele vai ficar. O voto na urna, que vai votar, que vai apertar a máquina. Então, é uma situação delicada e que é preciso que as autoridades tomem providência com relação a São João da Barra, porque, na verdade, pelo que você está me mostrando aí, o crime organizado tomou conta da cidade. Porque é fraude na eleição. Agora, esse caso aqui, voltando a esse caso aqui. Bom, eu gostaria de saber, o senhor como advogado, quais os crimes que a prefeita cometeu, porque eu estou identificando aqui vários crimes. Primeiro, ela tenta armar um homicídio. É isso? Isso aí é o que nós dissemos na linguagem jurídica, são os atos preparatórios, né, para a execução de um homicídio, né? Isso aí o que ela praticou. Que não se consumou, graças a Deus. Os atos não se consumaram, não por culpa dela, né? Então, não porque ela quis. Que ele não quis fazer. Exatamente. Então, quer dizer, a questão aí a periculosidade dela, entendeu? Ela é uma pessoa de alta periculosidade. E os crimes que ela vem praticando, como falsificação de concurso público e outros delitos, como a CPI, na CPI do Barro, que ela está sendo denunciada agora, essa semana, segundo informações do próprio prestado dentro do processo. Mas voltando a esse caso aqui, o senhor considera que ela também cometeu um outro crime ao mandar, depois da divulgação da fita, o rapaz, como é que é o nome dele, o senhor sabe? Caru procurá-lo para ir conversar com ela, para fazer um acerto, para me desmentir e dizer que a voz não era dele? Isso também não é crime? Também, é crime também. São violações a vários dispositivos. Só que essa parte do Caru é uma parte mais que depende mais, vamos dizer assim, de uma dilação probatória do próprio Caru confirmar, né? Porque, você acha que ele confirma? Né? Então, porque na verdade, o garotinho, um teve problema alguém que viu você conversando com ele? Samuca, só foi vocês dois? A esposa dele participou da conversa também, junto com a minha. A sua? Porque na realidade, São João da Barra, a Carla Machado tem um copo cheio de dinheiro e, infelizmente, a gente tem que dizer a verdade, vem fazendo isso que você está ouvindo falar aí. Entendeu? Isso aí não é de hoje que isso está acontecendo. Ela está usando o mandato. Exatamente. Para enriquecimento ilícito, favorecimento de empreiteiras na cidade e até mesmo esse tipo de comportamento deplorável de contratar e você pessoas está falando, para ela está cometendo outro crime também, que ela está gravando as pessoas, né? É outro crime. Isso é crime, né? Então ela está gravando as pessoas. Então isso é um negócio de
magnitude intensa. Eu acho que a sociedade não sobrevive com uma pessoa como essa. Uma pessoa dessa realmente precisa de uma reprimenda do Vem Estado. cá, bota só um trechinho da gravação dela do João Peixoto aqui, só um trechinho, só do áudio. Porque essa gravação do João Peixoto é vídeo e áudio. É vídeo e áudio. Aguenta aqui um pouquinho, seu Samuco. Fica de lado. Prepara aí, bota aí. A gravação é vídeo e áudio. Doutor Maurício, é um negócio muito sério. É muito Entendeu? grave. Ela sim. tinha uma câmera embutida no lugar. Bota aí, pode botar. Acho que foi você pela 8, 12, 16, 20 agora, eu vou fazer 20 anos. Fica ligado? O tempo fazendo. E não vou, viu? Fazendo todo dia? Agora você pode até contar, não, então é todo jeito, é mais fácil agora, não estou mandando um café, um chutinho. Eu quero mais um café, então eu falei, Tá muito embolado. Mas deu pra entender que é a voz de João Peixoto, né? O senhor tá ouvindo em casa aí, né? Tô ouvindo. Eu vi a fita ontem, eu fiquei chocado. Porque eu acho que na vida a gente pode ter divergências com as Não, pessoas. eu, por exemplo, eu sou adversário político do deputado Claro, João Peixoto, mas ela exatamente. gravar um deputado, É um absurdo isso, né? e ainda por cima, me parece que o deputado é aliado dela. Já pensou se fosse inimigo? Pelo Já amor de pensou Deus. se ele fosse inimigo? Que loucura. É um negócio complicado. Eu acho. Agora o rapaz aí, o garotinho, o Samuca, daqui a 1 hora, se ele quiser, ele pode encontrar comigo no meu escritório e eu vou conversar com ele e vamos levá-lo ele ao procurador para passar esses elementos de convicção lá no Rio de Janeiro para ver se resolve esse problema dele aí. Ok. Isso é Tá fundamental. bom? Doutor Maurício Costa, eu fiz minhas perguntas como repórter. O senhor, como advogado, quer perguntar mais alguma coisa ao Samuca? Ele está aqui. Eu acho que se o senhor tiver mais alguma dúvida, né, o senhor pode perguntar. Eu queria saber o dia, a hora que aconteceu isso, essa conversa dele com ela, que está gravada. Olha, o dia exato vai ser difícil dizer, mas a hora eu digo certinho. Foi de 10h30 a 11 horas da noite. Não lembro do dia nem do mês aproximadamente? Ela era prefeita, tá, doutor Maurício? Era só Já para era lembrar. Ela já era prefeita. prefeita, estava se preparando para ser sei, prefeita. não, nem- Não, o dia exato eu não sei não me lembro não. Agora, o horário foi de 10 às 11 da noite. Antes dessa conversa, ela teve outras conversas com você sobre outras empleitadas? Não. Foi a E primeira ela vez. Foi conheceu a o primeira. senhor de onde? Nós se conhecemos em São João da Barra mesmo, porque entramos em detalhe, o tio dela, o Dumiri Machado, tem uma propriedade perto do meu pai em Espírito Santo, entendeu? A gente se conhecemos assim. Sei. E os irmãos dela te ameaçaram? O Guilherme não, o Federico, o Fred. O Fred me ameaçou umas 3 ou 4 vezes. Mas ameaçou dizendo que... Não, a primeira ameaça dele foi o seguinte, ele chegou pra mim e virou e falou assim, ô Samuca, você só fez o que você fez com minha irmã porque eu estava viajando. Eu cheguei pra ele e falei, agora você tá aqui. Mas diversas vezes, quando ele me via. Aí teve uma vez que eu cheguei pra ele e falei com ele, rapaz, toda vez você vem me ameaçar na mão e com a cara cheia, eu vou te parar. Eu falei com ele, falei. Aí nunca mais ele me ameaçou. Ah, tá. E o Fred trabalha na prefeitura? Trabalha? Hein? Eu acho que ele Faz o que era. lá? Eu acho que ele era o procurador, né? É, o procurador. O Fred é o procurador da prefeitura? Isso. Não, acho que não. Ou foi, Foi não. procurador. Foi o procurador. Não.
secretário de promoção social, Fred, né? E, se não me O engano, outro que era também foi procurador. O Guilherme, que era o procurador. Um era secretário de promoção, o outro era procurador. Isso está dando confusão. O mais novo era o Esse Fred, proposta? esse que te procurou é o que é candidato aqui em Campos? Era, né? É o Federico. Candidato. É o Federico, Foi Fred, deferido o mais velho. É o mais velho. Essa proposta que ele fez, o Samu, Oi. essa proposta que ela fez de te ajudar, que eu tô ouvindo aqui, é ajudar em que sentido? Não, Você já é funcionário da prefeitura? Eu? É. Não. Foi aonde eu falei pro Caru que esse tempo todo que ela ficou sem fazer nada por mim, eu acho que já estava tarde. E Caru falou o que com você? Não, aí ele me convenceu a conversar com ela. Aí nisso que ele foi levar a resposta para ela, que eu concordei de estar com ela para conversar, ela já mudou de assunto, falou que era a advogada dela que ia conversar comigo. Quem é a advogada, sabe o nome? A advogada eu não sei não, mas não é difícil saber não. Ah, tá bem. Ele E aí, foi conversar o que com você? Você sabe dizer o que era? Ele não adiantou nada, não? Não adiantou nada não. O primeiro Era ele... pra dizer que essa fita que estava sendo divulgada... Aí sim, eu que procurei ele e cheguei pra ele e virei, perguntei o que ela queria conversar comigo. Só pra me desmentir, porque ela também mentiu, que ela foi no rádio e falou que era mentira a gravação. Nisso que falou que era mentira, saiu espalhando que eu fui no rádio também, junto com ela, só que não me deixaram falar, que eu ia desmentir. Isso não aconteceu. E quem é que não te deixou falar? Mas isso não aconteceu, eu não fui com ela no rádio pra desmentir a gravação. Mas não. você tentou ir na rádio falar e não deixaram você falar? Não, doutor Maurício, ele está dizendo que ela disse que eu estava no rádio pra falar, desmentir a gravação, só que isso não aconteceu. ele inventou essa história que ele queria desmentir e foi impedido. Que ele veio aqui à rádio e não deixaram ele desmentir. Né? O que aconteceu foi isso. Aí o que aconteceu? No outro dia seguinte ela me manda me procurar pra me convencer a desmentir. Pra me convencer a desmentir. E essa senhora que ela teria mandado você a bater nela e até levar até a morte, qual a situação dela hoje na prefeitura? A situação dela é muito boa. Ela tinha malmente uma Paraty velhinha, hoje está com um carro importado, um casarão. Ela E trabalha. é amiga dela hoje. Você acha que ela É amiga dela hoje. deu dinheiro a ela? Com certeza. Com certeza. Com certeza. Você acha Então quer que dizer que você comprou está o silêncio dizendo que dela? ela cometeu crime de corrupção passiva, dando Comprou, dinheiro a ela. velho. Não tem condição uma pessoa que tinha atrito com a outra, de repente parecer bem, ainda dizer que nunca teve problema com essa pessoa. Ela falou, saiu comentando que nunca teve esse problema com Carla, não. Ela falou para várias pessoas. Ela desmente a briga que ela teve anterior. Desmente. Dizendo que a briga foi pouca, se atracaram. Não, que não aconteceu nada disso. Não, mas ela foi, mas teve essa briga. Ela trabalha onde lá na prefeitura? Foi público. Todo mundo sabe disso, Ana Barra. Ela trabalha onde na prefeitura? A Lenice, na época, trabalhava no APAI. E agora? Agora eu não sei. Agora não tenho contato com ela, não. Mas melhorou bem de vida. Melhorou? Tá andando carro importado? Carro importado. O garotinho tá aí. É uma situação muito clara. É uma situação clara. Trabalha na prefeitura hoje? Trabalha. Trabalha? Que setor, não sei. Ou seja, então ela já não é mais só assistente social, ela tem outro cargo, melhorou. Tem. Tudo para abafar a situação. Exatamente. Isso aí é caso até para afastamento preventivo e até outras coisas. Carlos Cunha. Tá aí, Bruninho. Meu querido amigo Bruninho Dauari. Tem mais. Nós demos uma interrupçãozinha aqui agora. Tem Você mais, pontuou aí algumas coisas importantes aí dessa entrevista, né, Carlos? Eu tô vendo você escutando atentamente aí, pontuando. É importante que a gente pontue aqui,
porque você vê o seguinte: o deputado federal Garotinho, na conversa aqui com o Dr. Maurício Costa, começam a enumerar os crimes cometidos. Fraude na eleição, tentativa de homicídio, manipulação, usar a máquina pública para enriquecimento ilícito, gravações não autorizadas, que é um crime, e gravar um deputado estadual, fazer da casa dela um Big Brother, botar 6 câmeras dentro da casa dela. Foram colocações. O Caru, dito aqui pelo Samuca, que o procurou para desmentir o deputado, para ir para a emissora de rádio dizer que era mentira, oferecendo favores. O doutor Maurício colocou uma posição muito clara. Olha a posição que o doutor Maurício falou. Essa senhora, Carla Machado, é uma pessoa de alta periculosidade. Colocação do Dr. Maurício, lembrando desde a CPI do Barro, que vai ser mexida agora, que ela disse que não deu em nada, que vai ser mexido, tá certo? O fato do irmão da prefeita Carla Machado ter ido ameaçar por algumas vezes o Samuca, e o Samuca dizer pra ele: ô rapaz, você vem pra cá ferrado na mão, eu vou te apanhar, hein? Olha o nível que as coisas estão. A proposta que o Samuca recebeu do Caru, dizendo que a prefeita tinha mandado oferecer uma coisa boa pra ele, ele disse: esse tempo todo ela nunca me procurou, que poderia ter feito alguma coisa por mim, agora é tarde. Agora ela vai procurá-lo para oferecer alguma coisa boa para ele ir para uma emissora de rádio, que ela chegou a afirmar. Olha como é que pode uma autoridade pública dizer que o Samuca tinha ido com ela a uma emissora de rádio para desmentir o fato, quando ele disse: eu nunca fui com ela. Então, ela mente para a população. Ela vai para um veículo de comunicação e mente. Ela tem que provar que o Samuca foi um dia com ela numa emissora de rádio. Pega a gravação dele, então, mostra para a população de São João da Barra. Pode mostrar aqui na rádio. A gente reproduz aqui com o maior prazer. Tenho certeza que o Luiz Fernando reproduz lá em Gruçaí, tá? O momento em que ela disse que o Caru, que o Samuca desmentiu. Prova que ele desmentiu. Mostra a gravação dele desmentindo. Como é que uma prefeita de um município da importância de São João da Barra vai para uma emissora de rádio e mente, dizendo que o Samuca foi com ela numa emissora desmentir o deputado federal Garotinho? Isso tudo levou o deputado a tomar as ações que ele tem que tomar como deputado federal. Então, veja você também, Bruno, os fatos que nos estarrecem, como é que há a manipulação da máquina para tentar, de alguma forma, trazer as vantagens pessoais. Olha a situação que o Samuca fala da Lenice, essa assistente social que à época era só da APAI. O Samuca textualmente diz que ela e Carla saíram no tapa, que elas se atracaram. Ele afirma isso porque ele tinha uma convivência boa com Dona Carla Machado. Então ele sabia do fato e ele diz: todo mundo em São João da Barra sabe desse fato, que as duas se atracaram. E a situação da Dona Lenice, a época em que o Samuca foi procurado pela prefeita de São João da Barra, Dona Carla Machado, para contratá-lo por R$2.000 para dar uma surra na Lenice, e que se ela morresse, porque ele perguntou: e se ela morrer? Não precisa bater para morrer, mas se morrer vai fazer o quê? Depois ela diz que é para bater até a morte. Ela já estava propensa a contratá-lo para matar a Lenice na pancada, inclusive fazendo
toda a trama para chegar a Lenice, porque ele questionou algumas coisas. Ela é casada. Aí o marido às vezes nem sempre está presente. Depois fala sobre os filhos. Aí ela diz para ele: ô, Samuca, não é você que vai fazer, como quem diz, você está preocupado com o filho? Você não vai fazer, você vai contratar. Ele falou: não, Carla, quem vai fazer sou eu. Isso eu não boto para ninguém fazer não, quem vai fazer sou eu. Então você faz o seguinte, se falhar dessa forma, você fura o pneu do carro dela. Quem disse isso foi a prefeita de São João da Barra, dona Carla Machado, arquitetando as oportunidades para que o crime acontecesse, que só não aconteceu, segundo o próprio Samuca, porque ele não fez e não apoiou. Ele queria gravar a prefeita, porque ele queria ter ela na mão, porque ela já tinha usado de má fé com ele. Foram as palavras do Samuca. Está gravado aqui e já está na mão da justiça. Já está representado isso na mão da justiça. E a justiça está acompanhando isso. Eu só não entendi ainda por que alguns promotores não solicitaram a cópia dessa fita aqui na rádio. Mas nós vamos representar a cópia dessa fita no Ministério Público de São João da Barra. E você vê o seguinte, como disse o doutor Maurício Costa em relação a esse fato da Lenice, colocado aqui pelo próprio Samuca, na época em que a dona Carla Machado foi contratá-lo para dar uma surra na assistente social da APAI, a dona Lenice, a situação dela não era muito boa. Ela tinha uma Paraty velha. Colocações do Samuca. Estranhamente, ao tomar conhecimento das gravações, a dona Lenice, que tinha tido uma briga pública, onde ela se atracou com a prefeita Carla Machado, que é do conhecimento da população de São João da Barra, segundo o Samuca, e muita gente já confirmou que isso realmente aconteceu, a dona Lenice disse que nunca houve nada disso, que ela não tinha problema, mas em compensação, a dona Lenice hoje tem um carro importado, está com a vida arrumada, segundo o próprio Samuca. Isso é corrupção passiva. Se isso é fato, se a justiça comprovar isso, é crime de corrupção passiva. Por que dona Lenice desmente uma briga pública, diz que isso aqui tudo que está na gravação mesmo, porque ela não pode desmentir a gravação, porque ela não participou da gravação. O nome dela entrou aqui para levar a surra e até morrer. Então ela não tem que desmentir a gravação, ela não tem que entrar nesse mérito. O que ela está tentando dizer é que ela e a prefeita Carla Machado sempre foram grandes amigas e que nunca se atracaram na rua. Os fatos que levaram a isso acontecer são de menor importância. O fato é que isso aconteceu. As duas se atracaram, é público e notório na rua, e hoje dona Lenice, estranhamente, está com uma vida econômica muito melhor do que ela tinha à época em que ela ia levar uma surra e que poderia ter morrido. Dona Lenice tem marido e tem filhos. Será que o marido e os filhos compactuam com essa posição dela de dizer que nunca houve isso? Uma pessoa que esteve à beira da morte, aonde teve alguém contratado para matá-la? Será que esse realmente é o papel de uma dona de casa, de uma esposa, de uma mãe? Está na hora de dona Lenice se pronunciar sobre o passado, sobre a contratação. Ela não tem nada com isso. Ela não tem que dizer que isso é mentira ou que é verdade, porque ela não estava participando da reunião, ela não estava junto na contratação, ela estava sendo o alvo da contratação. Ela estava sendo o alvo da contratação nesse fato. Bruninho, nós vamos dar um breve intervalo comercial, porque nós já até extrapolamos aqui o horário. E eu quero dizer para a nossa querida população de São João da Barra, continue ligado, porque agora vem muito mais coisa para que todo mundo... Se vocês pensam que acabou, vai lá dentro. Quem tem problema de pressão, toma um remedinho de pressão. Como diz o meu amigo Luiz Fernando, quem tem bota e que está suando o cano da bota, vai, prepara, porque
Vem muito mais coisa aí pra gente. São 10 horas e 52 minutos, né, Bruninho? Carlinhos, eu só, antes de entrar no intervalo, queria dar um abraço, né? Porque os nossos ouvintes, eles são muito carinhosos com a gente, né? Então a gente recebe várias mensagens que tocam o nosso coração. Toda manhã eu recebo a mensagem de um número, eu não sei quem é, mas sempre desejando paz, sorte, harmonia. Então eu queria deixar um abraço aqui para esses queridos ouvintes, deixar um abraço para Claudinha, né, que tá lá nas casinhas populares em Gruçaí, que está escutando o programa, disse que está estarrecida, que não acreditava nessa história toda, né, e que depois dessas divulgações ela passa, né, a ter uma outra perspectiva, uma outra imagem. Dá um abraço nela. Pra minha amiga Isa Carla também, de São João da Barra, que tá escutando o nosso programa, e pro companheiro, o jovem professor, capacitado, um amigo que eu tenho, e que também tá escutando o programa Voz de São João da Barra, meu companheiro Rominho. O Rominho também, que tá sempre ligado no programa Voz de São João da Barra. E a gente volta depois dos intervalos, né, com muito mais informação e muito mais debate aqui no programa A Voz de São João da Barra. Estamos apresentando A Voz de São João da Barra. Diário FM. Voltamos a apresentar A Voz de São João da Barra. Dez horas e 56 minutos aqui no programa A Voz de São João da Barra. Luiz Fernando, tá suando aí a meia? Cadê o meu amigo Luiz Fernando? Sim, tá aqui, todo mundo no estúdio aqui acompanhando São João da Barra em peso ligado no programa A Voz de São João da Barra. Bruno Lapó tá aqui. Calma, Bruno Lapó. Arruma um copo d'água com açúcar pra ele, que ele tá tremendo. Não é com você não, rapaz. Calma. Ele tá suando frio aqui, Bruninho Dauari, nos estúdios da Diário FM. Telefone tocando muito e a população acompanhando e indignada com tudo que tem ouvido até aqui. Dá um abraço apertado aí no meu amigo Bruno Lapó, né? O Bruno Lapó também esteve ontem nos estúdios, tava nervoso, rapaz. Ele escuta isso aí e fica nervoso, mas é pra ficar nervoso mesmo, não tem... A gente fica aqui, eu tô na frente aqui de dois companheiros e eles estão fazendo assim com o braço, olha, é de arrepiar. O Gerson de Gruçaí também tá te mandando um abraço, e o Lourenço tá aqui com a cara de ciúme aqui, que eu não mandei também outro abraço pra ele. Um abraço, meu amigo Lourenço aí. Lourenço é um grande amigo, rapaz, dele é um cara fantástico. Um abraço, Lourenço. Comandante, coronel, rapaz. Lourenço é grande chapa amigo, quente. Carlinhos Cunha. Grandes lutas. E aí, Carlinhos Cunha, você que tá aí, rapaz. Tá aí com as anotações. Eu fico impressionado, Bruno, como é que a coisa vai virando um emaranhado, né? Você para analisar, quando a gente fala assim, crime de corrupção passiva, quem tá envolvendo aqui a questão da Helenice, a gente para analisar, e a situação do seu Caru, denunciado aqui pelo Samuca? O que eu acho estranho, Carlinhos, desculpa te interromper, porque os envolvidos nesse caso grave, normalmente quando cita-se um nome, né, nos casos graves desse tipo, os envolvidos costumam se pronunciar, costumam se defender, e até agora, desde sábado, a gente não vê ninguém falar, né? Os portais de notícia de São João da Barra, e eu até ponderei um título engraçado, quando o governo gripa, tem alguns portais de notícia que ficam resfriados. Ficam. E aí depois querem dizer que é um jornalismo imparcial, sério. Sério é o jornalismo que mostra a verdade, tá? Sério é o jornalismo que, independente das paixões, é um jornalismo que tá ali para passar pro seu leitor, pro seu ouvinte, o fato como deve ser. Mas eu não tô aqui para criticar linha editorial de nenhum veículo de comunicação. Não, mas eu critico, Bruno. Acho eu que sei que você tá certo. Sabe, os veículos de comunicação, Você e como tá eu certo. costumo dizer que, olha,
Infelizmente. Mas eu critico, Bruno, você me desculpa, eu critico pelo seguinte, porque eu sou um jornalista. E quando eu levanto uma bandeira, eu defendo ela até a morte. Porque se essa bandeira estiver errada, eu sou o primeiro também a me bater nela. Eu acho que eu tenho essa obrigação com a população. Se eu defendo uma facção política, um grupo político, uma tendência política, uma linha política, eu vou com ela até o final. O final que eu quero dizer é o seguinte, é que se ela se desviar da conduta, eu sou o primeiro a dizer, estou abandonando esse barco. Não faço mais parte desse grupo que mudou de comportamento. Então, o fato, às vezes, você não saber que esse grupo, embora você saiba que aconteça dentro do seu grupo, de uma certa forma, você não saber, de repente, qual é a conduta desse grupo, você pode ser apanhado de surpresa, né, quando você acaba descobrindo os fatos reais. Agora, a grande verdade é que quando você descobre os fatos reais, você tem que se posicionar também. Então, eu acho que quem levantou a bandeira até agora, os portais aí que levantaram a bandeira até agora, diante desses fatos, o portal também, os blogs, os veículos de comunicação, têm a obrigação hoje de chegar e dizer assim, é tudo mentira que está acontecendo lá. Bota a cara na reta. Ou do contrário, diz assim, estamos também estarrecidos, não sabíamos que a coisa andava por aí. E isso eu não apoio. E esse tipo de atitude eu não apoio. Então, o jornalista tem que ser independente. Ele tem que chegar e se impor como profissional, principalmente o dono de uma emissora de rádio, o dono de um jornal, o jornalista que trabalha nesse jornal, o jornalista que trabalha nessa emissora de rádio, aquele que é blogueiro, aquele que tem portal, chega lá e diz, assume sua posição, assume a posição de jornalista, não faça falcatrua, não seja corrupto, não se deixe participar dessa corrupção passiva. Como eu estou dizendo aqui agora há pouco, eu falei aqui para você, pessoal aí de São João da Barra conhece o Caru, conhece Caru, sabe por quê? Porque o Caru é um contratado da prefeitura, ele é uma pessoa que trabalha no galpão onde chegam as mercadorias da prefeitura lá no CIEP, tem um cargo de confiança no governo da prefeita Carla Machado, e segundo o Samuca, foi o Caru que foi procurá-lo para tratar desse assunto. É essa a troca de favores? Foi lá dizer a ele, inclusive a esposa do Caru estava junto nesse encontro. Então, eu quero saber o seguinte, o portal, a emissora de rádio, o blog, tem que ir lá procurar o Caru, apanha um pronunciamento dele. Outro que foi acusado foi o irmão da prefeita, vai lá e apanha um depoimento dele, pede a ele para dizer que é mentira. Se está tendo dificuldade de ter uma posição mais explícita da prefeita do município, apanha de alguém que esteja com o nome envolvido aqui, procura a Lenice, pede a ela para textualmente dizer que ela nunca se atracou com a prefeita Carla Machado na rua, publicamente. Gente, pelo amor de Deus, vocês são jornalistas de São João da Barra. Tome um posicionamento pelo município. Procurem as pessoas e ouçam os depoimentos delas. Procurem o Samuca. Procurem o Arlindo Júnior. Abre o espaço. Vocês não são jornalistas? Jornalista abre espaço. Eu abri o espaço aqui da rádio para as pessoas que estão acusadas virem aqui falar. Em momento nenhum nós ficamos em um posicionamento aqui. Em momento nenhum eu fiquei com depoimento só do Samuca, fiquei com depoimento só do Arlindo Júnior. Em momento algum eu estou apavorado com os fatos que eu ouvi aqui. E eu vou torná-los públicos o tempo inteiro, enquanto eu tiver saúde e vida eu vou fazer dessa forma. Agora, eu peço aos meus companheiros jornalistas que não façam parte de corrupção ativa, não estraguem essa profissão, porque daqui a pouco o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal, vai tomar aquela atitude que estava querendo tomar, descaracterizar essa profissão, dizer que ninguém é formado em jornalismo. Eu fiz uma faculdade de jornalismo, eu me dedico ao jornalismo, eu me dedico ao rádio. No governo anterior, eu denunciei o tempo inteiro, com muita honra eu denunciei os erros. Então eu quero dizer o seguinte, se alguma coisa desviar da conduta daquilo que eu me proponho, me provem o contrário, que eu estou apoiando uma coisa errada. Me provem ao contrário, porque eu sou o primeiro a reconhecer o erro. Então os jornalistas de São João da Barra têm obrigação e compromisso com a população de São João da Barra, porque senão vão cair no descrédito. Vão cair
na mesma quadrilha. Não façam parte de quadrilha. Sejam responsáveis com as informações que vocês têm que passar. Todas as instâncias, estou falando de jornais, estou falando de rádio, estou falando de blog, estou falando de portal. Eu quero ver hoje eu vou ler os blogs e os portais de São João da Barra, que estão todos sintonizados aqui conosco. Eu quero ver qual é o posicionamento deles. Eu quero ver o que eles têm para dizer, que tudo isso aqui é uma falcatrua, que isso não existe, que está tudo errado, que não existe Caru, que não existe Celito, que estava lá na reunião, lá no encontro, na hora da contratação, que não existe o Arlindo, que não existe o Samuca, que isso é tudo mentira, que nada disso é fato verdadeiro, que a gravação não existe. Eu quero que vocês digam isso aí. Então, vamos fazer o seguinte, vamos deixar o povo de São João da Barra, né, Bruninho? Vamos deixar o povo de São João da Barra ouvir um pouco mais, porque o julgamento está para o povo. O povo de São João da Barra é um povo politizado, é um povo inteligente, é um povo que não merece estar passando por isso que está passando. Porque foi um povo que, segundo a prefeita Carla Machado, aprova o governo dela com 82%, mas foi o povo que comeu poeira e está comendo poeira até hoje, lá na Quixaba. É o povo que está sendo expulso do 5º Distrito por autorização e conivência da prefeita Carla Machado. É o povo que viu agora a prefeitura gastar mais de 2 milhões de reais em shows de circuito junino para os outros, porque eles não tiveram acesso a isso. É o povo que está jogado lá no canto, que não tem água potável até hoje, porque a prefeita é amiga do governador Sérgio Cabral, mas não consegue pedir a ele para botar água com a SEDAI lá para aquela população. É esse o povo de São João da Barra que está ouvindo nesse momento, está apavorado com tudo isso, porque sentiu que está vivendo na terra de Marlboro, a terra de ninguém, né, Bruninho? Com certeza. Carlinhos, antes da gente dar continuidade aí nas gravações, eu queria dizer que ontem a Prefeitura de São João da Barra publicou uma matéria dizendo que vai ganhar aí 13 carros do governo do estado. Queria dizer... Você é fichinha. Não, eu queria dizer pro cidadão são joanense que leu essa matéria que os carros não são novos, são carros usados, não servem mais para o estado do Rio de Janeiro, não servem mais, por isso que estão sendo doados. Absurdo. Né? E a população de São João da Barra precisa de uma ambulância equipada, um resgate equipado. Vai ser bem-vindo? Vai. Mas a gente quer coisa nova. Não traz pra cá sucata, não, porque... Bagaço. A gente não quer coisa ruim pra atender, não. A gente quer coisa boa. Então, que venha ajudar, vem. Mas não traz pra cá sucata, não traz pra cá lata. Que nem essa empresa que tá fazendo o posto de urgência aí na sede do município costuma fazer, não. Que é a Mertaluz Cavalência, e a gente vai entrar nisso aqui depois da gente fechar esses escândalos todos, porque a população precisa saber que aquela obra que está sendo feita aí, que foi anunciada nos veículos de comunicação, aquela obra do posto de urgência, ela está sendo feita por uma empresa que está sob suspeita pelo próprio estado do Rio de Janeiro. Mas depois a gente vai voltar a esse assunto, Carlinhos. Com certeza. Mas vamos aí então dar continuidade à gravação do programa Entrevista Coletiva, em que o deputado federal Garotinho esteve aqui presente comigo, estava dando essa entrevista comigo, quando recebeu 2 pessoas que ele tinha me pedido para colocar no ar, e eu deixei entrevistei junto. Tem a participação do Dr. Maurício Costa, advogado que participou de toda essa gravação, também no mesmo estado em que todos nós, estarrecido com os fatos que estavam acontecendo, embora Dr. Maurício saiba o mar de lama que estava já em São João da Barra com tanto barro. Mas ele ainda assim se sentiu constrangido, estarrecido com os fatos que estavam acontecendo. Dá seguimento aí pra gente, Gugu. Meus amigos, é por isso que eu, quando falo uma coisa, eu sustento. Eu não costumo mentir, não. O vereador Marcos Bacelar
teria dito ou disse aí no blog que eu tenho informações de uma ação da Polícia Federal no município de São João da Barra. Não tem informação nenhuma. Mas eu fico pensando, isso aqui é uma entrevista pública. Pública, no ar. Não está ouvindo só morador de São João da Barra. Há também policiais ouvindo essa entrevista. Policiais que estão sabendo de uma prefeita que contrata uma pessoa para dar uma coça na outra até a morte. A pessoa não aceita, mas tentou. Uma prefeita que grava as conversas que tem com outros, inclusive com o deputado. Tem uma gravação aqui que está à disposição da Polícia Federal. Está à disposição, sua entrega? O pessoal combinando como é que vai ser a licitação. Eu estou dando o nome da pessoa que acerta. É a Ari, da empreiteira Pontal de Atafona. Esse é o nome da pessoa. Está tudo aqui visto. Mas não vai dar nada. Isso seria, vamos dizer assim, a consagração da impunidade. Exatamente. Nós não estamos no estado da impunidade, nós estamos no estado democrático de direito. Nós vivemos debaixo da lei. Da lei. São João da Barra não é uma terra sem lei. Não pode ter uma prefeita que grava as pessoas ilegalmente. Não pode ter uma prefeita que contrata pessoas para dar surra em outra. Não pode ter uma prefeita que forja a prova. Ela tentou forjar uma prova contra mim. Se esse rapaz não me procura e aceita a proposta de conversar com ela e faz o que a outra aceitou. A outra aceitou um emprego melhor na prefeitura, provavelmente favores, que hoje ela está bem de vida, para se calar. Ele podia ter feito o mesmo. Hoje eu ia passar por mentiroso. Gente, nós vamos chegar aonde? Eu sou deputado federal. Eu fiz essa denúncia à Câmara. Segunda-feira vai ter votação especial, porque a Câmara não conseguiu votar a lei de diretriz orçamentária, convocou uma sessão extraordinária para segunda-feira e para terça-feira. Eu vou subir a tribuna da Câmara e exigir que a Polícia Federal e a Polícia Civil tomem uma providência. Porque, afinal de contas, ela tentou forjar a prova contra mim. Muito bem. Até a própria Procuradoria da Câmara tem o dever de me defender. Aí, nesse caso aí, garotinho, realmente ela, ao tentar fazer uma prova contra alguém que está investido no mandato de deputado federal, realmente atrai a competência para a Polícia Federal local, inclusive. É o caso. Eu só não entendi uma coisa aqui. Você vai me desculpar, Samuel? Eu quero ser bem franco com você. Como é que a prefeita chega e entra na sua casa e vai no seu quarto? Ela tinha essa intimidade toda com você, ó? Tinha. Mas tinha como assim? Ela é muito sua amiga? Era. Nesse ponto? Era. De chegar aí no seu quarto? É uma situação Eu já estava com essa mulher que eu continuo até hoje, né? Ela simplesmente viu que eu não ia atender ela, pediu licença a mulher minha e foi entrando. Entrou no seu quarto. Isso. Brincadeira, hein? Você não é prefeito, é dona da cidade, chega e está na casa, está no quarto da pessoa. Ela outras vezes já fez isso? Em outras ocasiões? Não em termos de ameaça, mas chegasse na sua casa e entrar no seu quarto? Tinha essa liberdade, sim. Tinha liberdade. Garotinho, a gente tem uma... Gente, isso aqui é um testemunho. Tem uma parte aí que a gente observa que é uma parte meio cinzenta, uma zona meio cinzenta, que a gente não quer entrar na intimidade do Samuca e nem mesmo dela, porque na realidade nós estamos discutindo assuntos de natureza pública, né, e não é intimidade de ninguém. Na verdade a gente está tratando de um tema que é relacionado ao mandato que ela exerce como prefeita e sobre o mal que ela está fazendo. Eu só fico me perguntando o seguinte: como pode ser processada uma investigação com esta senhora no cargo,
Ela não pode ser investigada no cargo, da forma como está. De jeito nenhum, tem que ser Porque afastada. ela vai desaparecer provas contra ela. Por exemplo, a própria moça, que era uma prova contra ela, a vítima, ela cooptou a vítima, utilizando o cargo de prefeito. Ela pegou, deu um emprego para a moça, promoveu. Segundo o Samuca, ela está bem de vida agora, a moça agora tem carro. Qual é o carro que ela tem? Importado. Hein? Carro importado. Qual é o carro, você não sabe não? A marca eu não sei não, mas que é importado é. E casa boa. Casa boa, ótimo. A vida dela mudou de repente. É mesmo. Rápido. E menos Tá 4 aí, anos. eu acho que tá mais que claro a situação. Eu acho que tudo agora se clareou com o depoimento do Samuca. Eu acho que a fita era importante, mas acho que o depoimento dele agora veio a materializar tudo aquilo, e penso que, uma vez ele passando isso para as autoridades, isso deverá ter um pronunciamento imediato, porque a ordem pública não tolera uma situação dessa. Isso a própria ordem administrativa não suporta uma situação dessa. Ô Samuca, eu vou fazer uma pergunta a você. Por que você levou tanto tempo para me procurar? Porque você me procurou agora, depois que eu divulguei a fita. Mais ou menos um mês, né? Tem um mês? Acho que tem mais. Uns 2 meses. Por que você demorou para me procurar? Não, já me procuraram outras pessoas, me procuraram para me trazer, mas eu vi que estava querendo levar vantagem de algum jeito. Tô sendo realista. Mas quem me convenceu mesmo foi aquele ali, o Júnior Arlindo, que é meu amigo. Me convenceu. Foi ele que trouxe você? Foi. Ele estava com medo de ser usado por alguém. Isso. Não foi político, não foi ninguém que trouxe Foi você? ninguém, foi um amigo meu que está ali. Muito bem. Que tem prova contra ela também. Só essas gravações. Ele que tem. Estamos apresentando a Voz de São João da Barra. Tá aí, Bruninho, 11 horas e 17 minutos. Estamos invadindo aqui os 60 minutos. Hoje nós estamos abrindo esse espaço, são 2 dias especiais, porque as gravações são muito grandes. Nós vamos encerrar hoje a apresentação dessas gravações e poderemos, em outros programas, estar reproduzindo trechos aí, que alguém queira e tenha dúvida, queira ouvir de novo. Mas você vê o seguinte, até teve um trecho aqui que o Dr. Maurício Costa disse que não gostaria de entrar muito na questão da intimidade, mas foi um fato também que chamou a atenção da população. Muita gente perguntou que intimidade tinha a governante de um município, a prefeita. Ela era prefeita, ela não era candidata, ela não era só uma amiga, né? Ela era prefeita que não procurava o Samuca há muitos anos, não tinha oferecido nenhuma oportunidade ao Samuca no governo dela, não tinha, e chega na casa dele por volta de 10h30, 11 horas da noite, pergunta para a esposa dele, para a mulher que convive com ele, eu não sei se convive ainda, mas era a mulher dele à época, não sei se é ainda, ele não chegou a dizer esse detalhe aqui, perguntou por ele, e ela disse que ele não estava muito bem, que ele estava deitado no quarto, e que ela pediu licença, entrou e foi para o quarto dele. Entrou no quarto do Samuca. A população não entendeu isso até agora. E aí o deputado federal Garotinho pergunta, mas vocês tinham intimidade para isso? Ele falou, tinha. Mas tinha como? Ele falou assim, nós tínhamos intimidade. Aí o Garotinho perguntou, ela já fez esse tipo de atitude mais uma vez na sua casa? Tinha, já fez, mas isso anterior. Então as pessoas... Que até o Garotinho pergunta assim, mas não nesse caso para contratar ninguém, mas ela já tinha feito isso. Aí foi quando o doutor Maurício Costa disse que era importante que a gente não entrasse na questão pessoal. Mas isso pairou na cabeça da população que está querendo entender que tipo de intimidade tem a prefeita de um município para entrar no quarto de um homem que ela já não via há alguns dias, alguns meses, alguns anos, porque não deu oportunidade a ele. Nenhuma, e tanto que ele disse, quando eu percebi que ela estava chegando, eu resolvi gravar. Quando eu falei, me espera lá que eu já vou, foi o tempo que ele levou para preparar o gravador, se arrumar, porque ao que parece, ele não estava vestido para ficar do lado de fora do quarto, mas ele queria se arrumar para poder conversar com ela lá, na frente, aonde ele teve a oportunidade de conversar no bar.
aonde já estavam tomando uma cervejinha, que vocês ouviram aí o barulho, aquela coisa. Isso eram 10h30, 11 horas da noite. Mas tem muita coisa ainda, que agora vai começar a segunda etapa. Até agora vocês ouviram Samuca, Samuca, Samuca. Agora vocês vão ter oportunidade de ouvir a continuidade dessa gravação. São 11 horas e 20 minutos, nós vamos um breve intervalo comercial e voltamos já já com a Voz de São João da Barra. Estamos apresentando a Voz de São João da Barra. A Gavião de Ouro preparou um mega feirão de colchões Castor para você que quer aproveitar o inverno bem quietinho na cama. Colchão Casal B33 Black and White por R$ 739 à vista ou R$ 86,90 mensais. Colchão Casal Molas Bonel por R$ 829 à vista ou R$ 97,90 mensais. Colchão Casal Ortopédico Anaton por R$ 759 à vista ou R$ 89,90 mensais. Gavião de Ouro, um voo rasante nos preços baixos. A Diário FM vai te dar 5 motivos para comemorar. DVD, aparelho de som, MP4, celular e câmera digital. Promoção 5 elementos. Ligue e se inscreva. Sorteio dia 3 de agosto. Promoção 5 elementos. Aqui, ó. Diário FM. Fala, garotinho. Minha amiga dona de casa, meu irmão trabalhador, você que acompanha o Fala Garotinho aqui nessa emissora. Diário. Agora ficou mais fácil participar do nosso programa e ganhar muitos prêmios. Eu vou fazer 2 ligações no telefone da sorte. Uma só para você que está ouvindo esta emissora. Diário FM. O telefone é esse aqui. 2733-1007. Você liga, deixa o seu telefone e o seu nome. E quando eu ligar de volta, não diga alô, diga assim. Fala, garotinho. Então, ligue e participe ganhando muitos prêmios. Fala, garotinho. Diário FM. Todo sábado e domingo de 8 às 10 da noite. O melhor do classic rock, do blues, do hard rock, o verdadeiro rock and roll. Procurando companhia pra sair? Vivo sempre. E aí, Carol, como é que você tá? Casada. Casada? Aqui essa ligação foi só 5 centavos. Márcia Paula. É Paula, Márcia. Aqui, essa ligação também foi só 5 centavos. Hã? Você foi minha professora de piano? Fui, meu filho. Vai, amigão, pode ligar pra agenda inteira. Vivo sempre. Só 5 centavos, 1 minuto pra qualquer celular Vivo do Brasil. Cadastre-se no asterisco 9003. Pra DDD, use o 15. Consulte o regulamento. Voltamos a apresentar a Voz de São João da Barra. 11 horas e 23 minutos aqui no programa A Voz de São João da Barra, direto da FM mais ouvida do interior do estado do Rio de Janeiro. E eu tenho certeza que agora batendo pico aí de audiência, né? Se tivesse aquela musiquinha a gente colocar aí dizendo que a gente tá em primeiro no Ibope, seria bem legal. Mas, Carlos Cunha, você tá apavorado, né, eu fico sem palavras. Impressionante. Porque é tanta coisa, Mas você pensa que você já ouviu tudo? Rapaz. Você pensa que você já ouviu tudo? Será que a população de São João da Barra acha que já ouviu tudo? Tem muita coisa ainda. Nós vamos para a segunda etapa dessas informações e reafirmo aí a nossa querida população de São João da Barra. Esses são os fatos verídicos, frutos de uma entrevista no programa Entrevista Coletiva, aqui pela Diário, no sábado. Não tem manipulação de áudio. A única coisa que nós tiramos aqui é alguns excessos, redundâncias,
né, para poder não ficar muito grande, porque foram 2 horas e meia de gravação. Nós estamos fazendo por etapas e interrompendo a cada momento, falando fatos que não aconteceram, porque foram 2 horas e meia direto de gravação, em que teve no meio da entrevista, participação de outras pessoas, né? Mas não tratando especificamente do próprio assunto de São João da Barra. Então nós precisamos tirar ali a participação do procurador do município de Campos, ex-procurador do município de Campos, hoje advogado, né, do PR. Tivemos aí a participação do diretor do IFE. Então foram fatos que não trazem sentido a gente ficar aqui reproduzindo. Então essa foi talvez a única forma, foi talvez não, com certeza foram os únicos cortes que nós fizemos. O restante nós estamos tentando tocar na íntegra, né? E para que a população de São João da Barra tenha conhecimento. Eu quero reafirmar aqui a todo o nosso querido povo do 5º Distrito. Me ajudem aqui os companheiros que estão presentes, eu estou esquecendo de alguma localidade que nessa hora está ligada na gente, mas eu sei que nesse momento nós temos uma audiência total no Açu, né, Bruninho? Nós estamos ligados em Quixaba, Folha Larga, em Azeitona, em Bajuru, Mata Escuro, Água Preta, Casumbá, Sabonete, Roças Velhas, Perigoso. Nós estamos ligados em Barcelos, nós estamos ligados em Pipeira, Palacete. Recebi mais de 10 mensagens aqui do pessoal do Açu. Não estou falando com você? O Açu é audiência total. O Açu tem participado com a gente sistematicamente, né? Tem participado sistematicamente com a gente. Então, pessoal de Degredo, Rua Nova, Gruçaí, um beijo pro povo maravilhoso de Gruçaí, pessoal de Atafona, pessoal de Chapéu de Sol. Mas eu não posso me alongar muito não, porque nós temos ainda muito tempo de gravação para ser apresentado. Não é isso, Gugu? Então vamos lá, 11 horas e 26 minutos, vamos dar continuidade aí à gravação, porque vem aí a segunda parte. A segunda parte das entrevistas, quando aparece na entrevista o empresário Arlindo Júnior. Vamos lá, Gugu. Você quer dar uma entrevista aqui? Vem cá. Chega um bocadinho. Meus amigos, agora a coisa vai piorar. Agora a chapa esquentou de vez. Eu acho que tem alguma coisa aí que hoje o Samuca, doutor Maurício, fica na linha, por gentileza. Tô na linha. O Samuca está dizendo que você tem várias gravações da prefeita, é verdade isso? Boa noite, Hugo. Bom dia. Ouvintes da Diário FM. Você tem gravações dela? Tenho sim, tá? Tenho várias gravações. Várias quantas? Tenho umas 4 gravações. 4 gravações. Uma delas é essa do João Peixoto. Isso, exatamente. Me diga uma coisa, e como é que você conseguiu essas gravações da prefeita conversando com outras pessoas? Não, todas essas gravações foram tudo feitas com autorização dela. Mas como com autorização dela? Após a Ela contratou você para gravar os outros? Exatamente. Ela contratou após a campanha, tá? Para montar na residência dela alguns pontos de filmagens, tá? Em várias posições diferenciadas, porque ela costuma fazer as reuniões com os empresários, com deputados, tudo na casa dela. Entendeu? E ela pediu para que fizesse isso. E você botou o que lá? Microfone, câmera, o que foi? Tinha canetas, filmadora, tá? Tem câmeras embutidas, atrás de televisão. Tudo na casa dela? Exatamente. Você que montou? Isso, eu montei. Só que após eu fazer todo o aparato, ela simplesmente descartou, porque ela tinha prometido coisas, né? Que em nenhum momento cumpriu. Tá? Ela te contratou, na verdade, para esse serviço? Me contratou, inclusive essas filmagens nem foram pagas. Não foram pagas, ela te contratou para gravar os outros conversando com ela, sem a pessoa saber? Sem a pessoa saber. A pessoa não podia saber por quê? Ficava embutida onde, por exemplo, uma câmera dessa assim? Uma câmera, você está falando uma microcâmera? Uma microcâmera, por exemplo, aqui foi gravado de um Peixoto, foi uma caneta. Um copo em cima da mesa com várias outras canetas. Uma canetinha. Isso. E aí tem a imagem dele? Tem imagem som. De tudo, exatamente. E onde mais você botou câmera lá? Tem inclusive um anjinho na sala, tinha uma microcâmera interna, tá? No anjo? Isso. No anjo. E atrás da televisão, da varanda, também havia uma microcâmera. Meu Deus do céu. Nem cachoeira faz feito. Nem cachoeira. É um escândalo.
Isso com a promessa de que poderia abrir uma empresa e que daria obras futuras. Tá? Ela te prometeu. Exatamente. Você tem mesmo essa gravação do João Peixoto, eu já vi. Né? Você tem mesmo uma gravação desses empreiteiros com ela combinando repartir obra? Eu tenho uma gravação do senhor Ari, da Pontal, onde ele se diz que ele é o responsável por todos os orçamentos da prefeitura, inclusive tem as planilhas realizadas por ele, tá? E ele diz... Peraí, ele é empreiteiro, ele que faz a planilha? Ele é empreiteiro, ele que faz a planilha e direciona em reuniões com ela quem será o vencedor da licitação. Você tem essa fita? Eu tenho essa fita. Você sabe, inclusive, os tipos de obra que foram tratados ali, se tem obra Com federal? certeza. Tem alguma verba federal ali nisso? A princípio, não. Só. Seria a maioria cartas convites. Isso é crime de qualquer Não, maneira. sim, mas eu quero saber onde que a Polícia Federal vai entrar nisso porque aí gira também. em torno de cartas convites, que hoje, até na atualidade, ele está sem, tá, por interesse próprio e por conchavos internos, está sem pegar muitas obras para a prefeitura, porque ele está saindo em nome de outras empresas, a obra dele, só que o pessoal dele que realiza as obras no município. Qual outra gravação que você tem? Mais quem que ela gravou? Eu tenho uma gravação da Construfru. Tá? Ela conversando com o dono da empresa? Conversando com um comandante reformado da Polícia Militar e o advogado desta empresa sobre uma... Comandante reformado da Polícia Militar, da onde? Isso. A princípio, pelo que deixou transparecer, não sei se é de Campos ou do Rio. Tá? Falando o quê? Eu tenho um vídeo disso. Tá? Combinando negócio de obra? Não, isso aí ela estava sempre na defesa, porque como ela estava gravando, né, sobre um cheque que foi recebido por outra empresa, tá? E isso já é uma gravação de outro ângulo dentro da casa dela, do mesmo local. Em outro local? No mesmo, tem mais, né, cara? mesa, mas Ele de só outro tem ângulo. quatro, né? Não, mas vem cá, não estou entendendo. Essa gravação, o que um ex-comandante da PM está tratando de cheque devolvido? Eles foram lá, a princípio, em nome dessa empresa, para questionar, porque foi dado um cheque para outras pessoas receberam em nome dela e gerou um transtorno. Isso aí eu não estou muito inteirado, tá? Porque foi um caso que aconteceu. Eu tenho a gravação dessa conversa. E o que mais você tem? Você tem João Peixoto, tem essa da Ari da Pontal? Isso. E tenho essa aí. E essa outra da Construfru, entendeu? Mas por quê? Porque simplesmente ela impediu a minha entrada depois disso aí. Ela contratou outra pessoa. Exatamente. Quem é que está gravando atualmente para ela? Eu não tenho certeza. Você não sabe? Não sei. Mas ela continua gravando? Com certeza continua. Entendeu? Então vários empresários do município, assim como várias pessoas hoje, possivelmente... Gente, isso é de uma deslealdade. Isso é inacreditável. Como é que uma pessoa se presta a gravar conversas com outros políticos? Nessa conversa com o João Peixoto, ela gravou o que? Qual era o assunto? O assunto era variado. Era que ele queria o apoio dos vereadores que estavam na oposição. Queria a reunião, porque teve a reunião com ele, tá? O Peixoto estava junto. Os vereadores da oposição tiveram a reunião com ele. E ele queria utilizar, tipo assim, João Peixoto ter um braço forte em cima dos vereadores para poder ir para o lado dela. Tá? Para ele ser o intermediário para trazer os vereadores da oposição para apoiar ela. Isso fica nítido na gravação. Mas não há nem crime nisso, só começa a política. O crime que há é gravar as pessoas. É confiabilidade. Meu Deus do céu. Isso é mau caratismo. Isso é mau caratismo. Então você está conversando com uma pessoa, tratando de um assunto, às vezes até político, ou outro pessoal, e sendo gravado. Deputado, você imagina agora o estado de quem frequentou essa casa conversando com ela? Isso era na casa dela? Na casa dela. Pânico. Na varanda, na parte externa da casa. Na varanda? Só na varanda? Na sala não tinha? Na sala foi colocado, mas no caso de acontecer a reunião na sala, só que dificilmente acontecia na sala. O nome e endereço dele, qual é o seu nome todo? Júnior Arlindo, né? Arlindo Júnior. Endereço dele. Endereço seu. Avenida Rotary, número 1100, São João da Barra.
Você então afirma que... Você tem uma firma de gravação? Como é que é isso? Não, Você eu fez... não tenho firma de gravação. Você fez isso a pedido dela? A pedido dela. Você conhecia ela antes? Alguém que te levou? Não, a primeira vez que eu fui trabalhar com ela foi ao convite dela. Através de outras pessoas me levaram até ela. Em nenhum momento eu procurei ela. Você chegou a montar quantos pontos de gravação? Seriam 5 ou 6 pontos. 5 ou 6 pontos. Onde tinha câmera... Mas... câmeras, canetas, botões, tá? Botões em forma de gravações, tudo isso. Botão de camisa? Isso. Incluindo... Ela usava o botão para gravar a pessoa? Incluindo, na época, ela pediu até para mim, vamos dizer assim, equipar uma senhora da localidade da SEAB, junto com seu marido, para ter uma conversa com o atual vice-prefeito de São João da Barra, Alexandre Rosa, quando ele tinha mudado de posição. Atual candidato. Não, atual candidato a vice. Tá? Ah, é? Pra quê? Porque essas pessoas eram muito ligadas a ele e ela queria pegar propostas e pediu para mim, só que a senhora, com medo, não aceitou. Entendeu? Ela queria usar então uma pessoa do povo para gravar o vereador Alexandre Rosa. Exatamente. Meu Deus do céu. Onde é que nós vamos parar? Mula tecnológica. Hã? Mula tecnológica. Mula tecnológica. Chamada não, mula tecnológica. Isso aqui, vamos dizer assim, é pior do que o escândalo do Cachoeira. Exatamente, é um negócio pior. Porque Cachoeira não ameaçou matar ninguém, não. Não é só isso, não. É porque ele gravava a conversa com políticos, ela usava até gente do povo, para gravar gente do povo. Uma senhora. Usando como mula tecnológica. Ela gravar o Tudo que eu estou falando aqui, senhor deputado, eu, em juízo, a qualquer momento, eu faço a mesma declaração e forneço qualquer tipo de prova. Você fala em juízo? Em juízo. Você dá as gravações à polícia? Tudo. Mas vem cá, e se ela desmentir que ela não mandou você fazer essa gravação, embora seja muito difícil que alguém consiga gravar? Mas a presença dela na gravação dentro da casa dela... Doutor Maurício, é muito difícil alguém dizer que uma gravação feita dentro da sua casa não foi feita por você, né, com a sua autorização. Se a própria pessoa aparece conversando com a outra, ou você tem alguma prova que, vamos dizer assim, fique claro que foi ela que mandou fazer? Eu tenho gravação dela, inclusive olhando para a própria câmera e perguntando, ela grava bem? Tem certeza? Nossa! Você tem essa gravação? Eu tenho essa filmagem. Tá vendo, doutor Maurício? Olha, é bom que a gente diga aqui que o Arlindo tem cópias espalhadas em várias pessoas. Inclusive, tá? até caso amanhã, necessitem. A partir de hoje, ele já tem cópias com pessoas chaves. Se precisarem da original, eu peço um prazo de mais ou menos 4 dias para poder vir de onde está essa cópia. Eu acho que diante desses fatos narrados aqui no programa, só não acontece alguma coisa em São João da Barra agora. Senhores que ficam dizendo que eu tenho bola de cristal, eu não tenho bola de cristal, eu tenho informação. E tá aqui, queria saber. Bom, qual é a informação que o garotinho tem? Tá aí a informação. Tá aí a informação, quer saber? Como é que a polícia não vai tomar providência diante de um fato... Gente, olha, isso é uma organização criminosa. Manda gravar, manda matar, fraude a licitação. Não é formação de quadrilha, não? Pior. Isso é uma organização criminosa. Fraude número de eleitores. Olha só que situação. A cidade tem 32 mil habitantes, 31 mil eleitores. É um escândalo. Tem que se tomar uma providência em relação a São João da Barra. São João da Barra está na mão do crime organizado. Ele está falando aqui é o seu Antony Garotinho, deputado federal. Porque quem chega a esse nível, isso é crime organizado. Francamente. Em relação à licitação, tem muito mais coisas que ocorrem ali no município. O que, por exemplo? Eu tenho uma empresa no município que, quando se era viável para ela, eu dei cobertura através de Ari, da Pontal. Ele solicitava que desse N cobertura sem nunca ter participado de nenhuma. Entendeu?
repetir isso, né? É bom repetir isso aí. Como é que mas isso aí não... Fichinha, praticamente. Isso aí, vamos dizer, diante da gravidade... Olha, gente, eu imagino agora as pessoas que estiveram na casa da prefeita Carla Machado. Tiveram conversas confidenciais. Empresários que foram lá conversar sobre obra. Políticos que foram conversar sobre apoio. Eu agora fico imaginando se esses vereadores que apoiam a prefeita não foram gravados. Alexandre Rosa era um, cara. Não, estou dizendo, se eles não foram gravados, porque você saiu já há quanto tempo desse esquema dela? 2009, final de 2009. Você fez gravação para ela até o final de 2009, exatamente. Início de 2010. Depois entrou outro grupo. Deve ter outro grupo gravando. Com certeza. Ela não parou de gravar. Todo mundo que teve. Olha, tá dizendo aqui um amigo que tá no estúdio que até o Eike Batista pode ter sido gravado. Com certeza. Quem frequentou a casa dela, com certeza. Dançou. Tá lá. Eu acho que isso aí merecia mais do que uma CPI. O município de São João da Barra hoje merece uma intervenção. Uma intervenção. Não há condições morais, políticas e administrativas da prefeita continuar à frente do cargo. Não há condição. Aqui tem, sentado à minha esquerda, o rapaz que diz que foi procurado por ela para dar uma coça numa pessoa até matar. Que era a tal fita que ela queria dizer que era mentira. E aqui um outro na frente. Eu vi os filmes. Do João Peixoto, o filme eu vi. É tudo e bem nítido. Que diz que foi contratado pela prefeita para gravar as pessoas que iam na casa dela. Um escândalo total. Dentro dessa colocação, Garotinho, deixa eu perguntar a sua Arlindo o seguinte. Você pode revelar o valor que ela tentou te contratar para fazer essas gravações e que ela não pagou? Foi o quê? Foi troca de favores em obras na prefeitura? Como é que foi o negócio? Foi troca de favores em obras. Ela ia dar obras da prefeitura a você isso. E não deu, é isso? Você tem uma empresa... A única, para não dizer que não tive obras, tá? Eu tive duas no município. Uma reforma de uma escola na localidade de Água Preta, da qual por intervenção, que não foi para mim na verdade, foi para outra pessoa, eu fui. E uma da Estação das Artes, que na verdade usaram o nome da minha empresa para um parente do namorado dela efetuar a obra, da qual eu tenho os meus extratos bancários de transferência. Agora eu entendo porque os vereadores não fazem uma CPI lá em São João da Barra. Provavelmente deve estar todo mundo gravado. Ela deve ter todo mundo na mão. É complicado, hein? Não é? Complicado. Deve estar todo mundo na mão dela. Ela gravou, né? Agora nessa altura ela gravou quem mais? Quem mais ela pode ter gravado? Se ela tem a audácia de gravar um deputado estadual, se ela tem a audácia de propor gravar um vereador, então uma pessoa vestida de mula mesmo, eletrônica, para ir lá gravar esse vereador, o que esse vereador ia receber de proposta das pessoas, né? Fica na comunidade dele. Esse rapaz que você diz que controla essas licitações de nome Ari, da empresa Pontal, lá de Atafona, né? Isso. Como é que ele que distribui as obras, como é que é o negócio? São feitas as reuniões e para indicar a colocação, essa obra vai para fulano, vai para cicrano, vai para Bertrano, entendeu? Então sempre ele é questionado, qual obra você acha que deve ser? E essa gravação você tem? Essa eu não tenho. Mas, por exemplo, essa obra que caiu na minha empresa, não era para minha empresa, era para outra. Essa é a tal da fila que tem lá? Lá não é nem fila, não. Lá não tem fila. Lá já é direcionado o mesmo pacote. Qual é a gravação que você tem que prova essa? Ele falando que ele que faz os orçamentos para a prefeitura, ou ele cita o nome das empresas para qual ele faz. Tá? Não, vem cá, ele é empreiteiro, ele faz o orçamento? Ele é empreiteiro e ele faz o orçamento, os planejamentos todos. Tá? E o que mais diz na fita? Ele que manda pagar, tá? Isso aí tem dito, quem manda pagar sou eu, e mando mesmo. Então você tem essa fita aí? Eu tenho a gravação. Então você
Por favor, dá um minutinho. Eu vou botar no ar, não é possível. Não é possível. O povo de São da Barra tem que ouvir isso. O empreiteiro dizer, sou eu que mando pagar. Preparem os senhores aí, ouvintes de São da Barra. Eu não gosto de entrar em briga. Meu Deus. Mas a prefeita disse que eu sou mentiroso. A prefeita disse, não, essa história da fita é uma história mentirosa. Inventou. Então agora ela vai ter que se cuidar. Porque, primeiro, a gravação da fita está aqui. Ao vivo. A cores. Está aqui. Segundo, além do desmentido da fita, agora ao vivo aqui, provando que tudo que estava na fita era verdadeiro, vem uma situação mais grave, de uma pessoa que afirma e mostra, como vai mostrar aqui agora. Vocês só vão ouvir o áudio, mas você tem vídeo também, né? É vídeo, áudio, vídeo, né? Áudio, esse áudio. A do João Peixoto que é vídeo, né? A do João Peixoto eu vi. Ninguém me disse não. João Peixoto eu vi ontem à noite lá em casa. Meu Deus do céu. Esse momento eu tenho certeza. Tá aí, Bruninho. A gente não sabe se dá risada porque o negócio é trágico. Se não fosse trágico, seria até cômico, né? A gente tá ouvindo isso tudo aí que tá ouvindo. E eu quero dizer, nós estamos recebendo tanto torpedo. É porque vocês têm um negócio tecnológico aqui que os torpedos chegam no computador. Chegam no computador, exatamente. Você pode ler aí pelo computador. E realmente é muito torpedo, não para de chegar. Muito torpedo. Estou recebendo hora aqui no meu celular as informações, inclusive, que estão rolando no Facebook das pessoas de São João da Barra. Rapaz aqui chamado Adolfinho, Flávio, não sei quem e tal. Uns criticando, outros defendendo o que é indefensável, né? Dizendo, o garotinho quer apanhar São João da Barra, recebendo essas informações aqui. Aí porque não diz assim, não, o garotinho é mentiroso, isso aí tá tudo errado. Ninguém disse isso aqui, né? Então eles partem para a questão política. Eu gostaria que eles dissessem aí, os nossos amigos blogueiros, os nossos amigos dos Facebooks da vida, os nossos amigos que estão aí antenados nas informações, que dissesse o contrário, dissesse que isso tudo aí é mentira, que o seu Arlindo não existe, que o Samuca não existe, que os fatos não existiram, que não existe seu Ari da empresa Pontal, que não existe essas gravações, que fui eu que simulei a voz, o Bruno, da Lari, nós que fizemos essas fitas. Você citou a empresa Pontal. E eu acho que você chegou até a comentar isso no programa de sábado. Essa empresa, ela tem uma intimidade muito grande com a Prefeitura Municipal de São João da Barra. E não é só por esse fato agora que veio à tona. Não é. É um fato anterior. Eu sei. Que chamou a atenção de todos os sanjoanenses. E como sempre, caiu no esquecimento. Mas eu vou fazer questão de levantar isso agora, porque a empresa foi citada. Mostra aí, de acordo com a denúncia do Arlindo, realmente um grande poder dentro da prefeitura, porque eu não consigo imaginar um empreiteiro que concorre com outros empreiteiros para obra, fornecimento, tá fazendo planilha. Isso é crime. Vai me desculpar, mas isso é um absurdo. Essa denúncia tem que ser apurada. A prefeita, na nota oficial dela, perdeu a oportunidade de dizer que vai apurar as denúncias, que vai checar. Aliás, me chegou uma informação agora há pouco que esse empreiteiro está dentro do gabinete da prefeita nesse momento, aguardando a chegada dela lá. Então, essa intimidade com o poder público de um empresário, ela também é tão grande
como eu falei, não só por esse fato, mas porque tempos atrás, numa diligência feita por uma CPI que foi aberta em São João da Barra, foram encontrados documentos antigos da Prefeitura Municipal de São João da Barra dentro do galpão dessa empresa. E não é o Bruno Dauaire que está falando aqui, não. Existe um registro de ocorrência feito na delegacia de polícia da cidade, tá? E eu vou tentar disponibilizar... 2 vereadores. Né? Eu vou tentar disponibilizar esse registro de ocorrência que deixa claro, até pela autoridade municipal, a autoridade policial que estava no momento, ele registra que realmente foram encontrados documentos antigos da Prefeitura Municipal de São João da Barra, que estavam lá no galpão de um empreiteiro, sabe-se lá fazendo o quê? Porque é um absurdo também existir documentos que são de posse do poder público, de propriedade do poder público, dentro de um galpão de um empreiteiro. E só não foram acautelados, Carlos Cunha, porque não existia mandado. Mas a polícia perdeu a oportunidade, porque estava diante de um flagrante de ter acautelado esse documento. Mas o registro foi feito, e eu não quero mudar o foco, porque... Sim, mas é preciso falar. Saber quem é. Que realmente essa empresa, estranhamente, tem uma relação muito íntima com o poder público municipal de São João da Barra. E eu, como advogado, como aqui comunicador, como cidadão principalmente, tenho que falar isso. Porque isso não pode cair no esquecimento. Porque quando se traz essa grave denúncia, vem no vácuo um montão. A gente está vendo isso. Veio essa denúncia e aí você começa a encaixar o quebra-cabeça. Ora, realmente, se a gente for imaginar essa denúncia, essa suspeita desse poder todo que tem essa empresa, esse poder todo que tem essa empresa dentro da prefeitura, porque faz planilha, decide quem recebe, decide quem faz obra, e a gente liga ao fato de existirem documentos públicos. São documentos públicos. Imaginem você, ouvinte, encontrar documentos públicos dentro de um galpão da empresa Atafona Pontal. E a CPI foi a CPI da Estrada do Lixão. Fui informado agora que a diligência feita foi para achar irregularidades numa obra da Estrada do Lixão. Carlos Cunha, é assustador e o quebra-cabeça começa a ser montado. Com certeza. E você vê o seguinte, Bruno, nós tivemos a oportunidade de ouvir essa etapa agora de gravações, quando o senhor Arlindo Júnior foi convidado a falar, ele quis falar, né? Ele disse que ele montou uma central de gravações na casa da prefeita Carla Machado, que ele tem 4 gravações em poder dele, todas elas foram autorizadas por ela, e a maior comprovação de que foram autorizadas por ela é que ele tem a gravação dela olhando para a câmera e perguntando se aquilo gravava direito. Isso aqui grava direito mesmo? Foram as perguntas dela nesta gravação que está em poder dele. Ela testando para ver se realmente aquilo dava qualidade de imagem. Olha, vejam vocês o seguinte, segundo o senhor Arlindo Júnior, isso aconteceu no período em que ele estava, no 2009, 2010, em que ele estava contratado por ela para fazer essas gravações. Foi logo após a reeleição dela. Ela queria se precaver, segundo ele, gravando políticos e empresários. Ele colocou 5 a 6 pontos dentro da casa dela. Inclusive, a que gravou o deputado João Peixoto foi numa caneta que estava em cima de um porta-caneta misturada a outras, para disfarçar, na varanda da casa dela. Mas ainda tinha uma atrás da TV na varanda, tinha outra num anjinho, na estátua de um anjo, uma profanação total. Mas
Quem comete esse tipo de crime não se preocupa com esse tipo de coisa. Então ela tem um anjo dentro da casa dela, né? Na fé que ela professa, ela tem um anjo dentro da casa dela, mas na verdade esse anjo é um anjo espião. Tem uma câmera instalada no anjo para gravar. Eu me pergunto o seguinte, Bruninho. Como é que não devem estar os empresários hoje, os políticos que lá estiveram, como disse o deputado Garotinho, empresários que foram lá falar de obras, os políticos que foram pedir apoio à prefeita Carla Machado, essas pessoas não devem estar dormindo. Carlos Cunha, às vezes você tem uma certa intimidade e vai ali desabafar um momento seu particular. Às vezes o cara brigou com a mulher brigou com o marido, e vai ali desabafar, vai ali falar de um problema pessoal. Imagina você que tá me escutando agora, que foi lá falar, desabafar, né? Porque você tinha ali um apreço, uma relação de confiança. Imagina você, companheiro, sendo gravado. Tudo bem? Vamos lá, vamos ponderar. A prefeita sabia que estava sendo gravada, porque ela, né, de acordo com os depoimentos aí do Arlindo, que de acordo com ele... Ela que estava gravando as pessoas. Mas ela sabia. Tanto que ela gravou um depoimento dela que ela estava dando a um ex-comandante, falando sobre a questão de um cheque. Ela gravou tudo. Isso está em poder do Arlindo Júnior. Mas agora, outro, Carlos Cunha, outro, me desculpa, o outro que estava ali sentado, seja perto do tal Anjinho, perto de... Eram pontos diferentes na casa. É um negócio de doido, né? E até no quarto. Pois é. Tinha tudo espalhado. Você imagina você, sem autorização sua, uma coisa é você chegar lá, ó, Carlos Cunha, vou te gravar, tá? Vou te gravar. Eu tenho aqui um ponto de câmera aqui em cima, dentro de um anjinho, essa caneta aqui grava. Vou te gravar. Mas gravar pra quê, né? Pois é, mas se é pra gravar, se quer gravar, que é um expediente que... É um expediente baixo, né? É um expediente baixo. Que confiança é essa? Pelo menos avisasse. De confiança é essa? Até pro cara ficar ali limitado no que vai falar. Porque às vezes ele quer desabafar, falar, olha, eu briguei com minha esposa, a minha esposa não vale nada, aquele momento de desabafo. Briguei com meu marido não presta. E eu tenho certeza que se essa pessoa fosse lá desabafar isso, e soubesse que estava sendo gravado, não desabafasse. Não ia desabafar. Então, é um expediente baixo. Se realmente o Arlindo aí, né, o denunciante, é um expediente baixo, que ninguém tem que concordar, vai me desculpar. Aí veja você como é que os recados chegam aqui, tantos torpedos, agora um mesmo chegando aqui. Santo Deus, que isso? Pessoas que frequentam São João da Barra como eu, e que encontram a prefeita Carla Machado nos eventos. Meu amigo Carlinhos, estou apavorado com tudo isso que vocês estão colocando aí. Nem de longe imaginava uma pessoa com uma descompostura e tão desqualificada. Está aqui assinado, Marquinhos Falquer, do jornal exclusivo NF. Olha só como é que as pessoas estão aí se colocando. Agora veja você uma definição diante dos fatos do próprio advogado, Dr. Maurício Costa. Ele diz assim: nem Cachoeira fez isso, nem Carlinhos Cachoeira fez isso. E é como você disse, você vê aí na colocação do empresário Arlindo Júnior, ele dizendo que o Ari é o responsável por todo o orçamento da prefeitura e é ele quem determina quem vai ganhar. Isso está dito na fita, na gravação que vocês vão ter oportunidade de ouvir amanhã, porque hoje não dá mais tempo. Então nós tivemos, como disse, o tempo muito grande de gravação e ainda tem uma beiradinha para a gente tratar amanhã. O deputado federal Garotinho fez uma colocação forte. Ele disse que muito mais que uma CPI, o município de São João da Barra merece uma intervenção. Merece mesmo, né? Veja você que o Arlindo, né, fez questão de dizer que o que ele fez para a gravação, gente, eu quero relembrar aqui as pessoas, ele não tem empresa de gravação, ele tem uma empreiteira. Ele tem uma empresa de obras. Isso é importante ser colocado, né, Carlos Cunha, porque ele faz até uma
uma colocação... Crime, que é um crime. Né, porque ele diz o seguinte, olha, eu fui contratado e ofereceram a mim obras... Em troca do serviço que ele estava fazendo. Ele não tem empresa de gravação. Ela usou de uma intimidade com ele, pediu, de uma amizade, né, ao Arlindo, que fizesse um serviço na casa dela, que providenciasse lá uma forma de colocar câmeras, né? Pediu a ele para cuidar disso. Em compensação, ela daria a ele, depois que ele fizesse tudo isso, daria obras. E ele disse assim, e não me foram pagas. Aliás, ele ainda foi muito correto, ele fez questão de dizer o seguinte, para não dizer que eu não fiz obras, eu fiz 2 obras em São João da Barra. Mas como é que... É isso que eu não consigo entender. Porque o Carlos Cunha... A gente não, mas ouve isso aqui. Eu quero só colocar aqui para você, Bruninho. Olha a gravidade desse assunto. Ele fez 2 obras em São João da Barra. Uma foi a reforma da escola de Água Preta, que ele emprestou o nome da firma dele para ser feita. Quer dizer, na verdade, ele emprestou o nome para ser feita. Meu Deus do céu. E da mesma forma, na Estação das Artes, em que usaram o nome da empresa dele para atender ao namorado da prefeita Carla Machado. Dá para entender isso? Tá dito por ele. Eu não consigo entender como uma pessoa pode direcionar uma obra. Porque ele deixou bem claro aí, olha, eu fiz 2. Eu ganhei 2. Ô Carlos Cunha, eu vou te falar, eu vou deixar aqui no ar, porque a gente já tá em cima do laço. Isso, já tá em cima da hora. Né? A gente já tá em cima do laço. A gente também não cansar nossos ouvintes. Amanhã vocês vão poder continuar a escutar, né, a entrevista que foi ao ar sábado, uma entrevista ao vivo, com 2 denunciantes, né? Mas foi tocado aí, pra gente finalizar, Carlos Cunha, a questão da Construflu. Né? A questão da Construflu. Exatamente. E existe, e eu vou adiantar aqui de primeira mão, e eu tenho certeza que quem tá escutando vai correr pra internet agora, e quem já tá na internet, vai lá. Existe um site, eu não vou citar o nome dele, mas quem entrar no site vai ver quem é o autor do site. É um policial civil aposentado, bacharel em direito, católico, ideologicamente de direita, conservador, capitalista e democrata. É um site, se você for digitar no Google Construflu, essa empresa foi citada. Foi citada por ele. Foi citada aí pelo Arlindo. Vocês vão ficar horrorizados. Ele tem uma gravação da Construflu, em que aparece o coronel reformado e o empresário da Construflu, falando sobre uma questão de um cheque sem fundo, segundo a informação dele. Ele tem essa gravação. Carlos Cunha. Amanhã, se ele puder, ele vai estar aqui conosco. Isso, ele tem a gravação, e quem quiser conhecer a fundo, esse site, infelizmente, o nome do site é Desvio de Verba em São João da Barra, e traz os fatos todos dessa Construflu, essa empresa que, ao que parece, aqui numa rápida leitura, é vítima, tá? Uma rápida leitura aqui parece ser vítima. Tá aqui, pra quem quiser conhecer o fato. Também vão achar no Google lá um depoimento do cidadão e morador de São João da Barra, Alcides da Silva Santos, tá? Ele, depois, numa CPI aberta na Assembleia Legislativa do Estado, falando a respeito desse mesmo caso que foi citado aí pelo Arlindo Júnior, né? Isso. Então eu vou deixar para os nossos ouvintes e quem está escutando e está na internet agora que entra lá, né? Esse, ao que parece aqui, esse site foi feito em 2009, não é site novo não, 2009. Carlos Cunha, são meio-dia e 4. A gente já tá em cima, né? Vou me despedir aqui, vou pedir perdão aos nossos ouvintes pra gente ter excedido o horário. A gente sabe que a Rádio Diário tem uma grade fixa, mas é importante a gente passar essas informações para toda a população de São João da Barra e também para todos que escutam a Rádio Diário no Norte e Noroeste Fluminense, Carlos Cunha. Tá bom. Luciano, tá aí na escuta, Luciano?
Luiz Fernando ainda tá ligado aí com a gente, ô Gugu? Não, mas é que o Luiz Fernando tá lá acompanhando todo esse trabalho direto de São João da Barra, lá da nossa central, tá lá no nosso estúdio. Grande abraço pro meu amigo querido Luiz Fernando, jornalista, aí o nosso jornalista, repórter das rádios, né? Bom profissional, tem sempre boas informações para todos nós. Bruninho, chegamos realmente ao final do programa. Amanhã tem mais. Amanhã tem o trecho da gravação, vocês vão ter a oportunidade de ouvir o empresário, trecho da gravação do empresário dizendo aquilo que nós colocamos aqui na segunda-feira. Eu mando mesmo. Eu mando mesmo. Foi dito pelo Arlindo Júnior e amanhã vocês vão ter a oportunidade de ouvir a negociação desse empresário com 3 empresas dizendo que quem manda pagar é ele. Quem entrega as obras e manda pagar é ele. É o senhor Ari, da empresa Tafona Pontal. Mas não vamos ouvir isso amanhã. São 12:05. Chegamos ao final do programa. Agradecendo aí ao Carlos Henrique por ter nos cedido 5 minutos do programa dele, o Rádio Show. Vem aí o Carlos Henrique com o Rádio Show e amanhã estaremos de volta aqui pela Diária FM a partir das 10 horas da manhã com o programa A Voz de São João da Barra. Um abraço a todos e até amanhã. Diária FM.